Eu sou filha de pediatras, então esse universo infantil teve muito presente durante toda a minha infância, né, e adolescência. E aí, quando eu entrei no curso de psicologia, já no segundo semestre, eu tive a disciplina de psicologia da infância, que foi dada pela professora Ângela Virgolin, né, um grande nome na área de altas habilidades. E aí eu fiquei encantada, né, por todo esse universo, por toda a discussão voltada para desenvolvimento infantil. Então, a partir daí, eu decidi que eu iria trabalhar com crianças, independentemente da abordagem que eu escolhesse, do contexto de atuação que eu escolhesse. Então, essa decisão foi tomada muito cedo na minha graduação. Então, eu acho que o fato de eu ter decidido por trabalhar com crianças muito cedo, isso de uma certa forma me favoreceu, porque eu acabei conduzindo a minha formação nessa direção. Então, eu fiz todas as disciplinas que se poderia fazer na época, né, enquanto disciplinas optativas voltadas para a infância. Fiz pesquisa nessa área, meus estágios foram todos com crianças e adolescentes, e aí, perto de me formar, no último semestre do curso, é, eu tive a oferta de um estágio para trabalhar com crianças autistas, né, fazendo atendimento domiciliar. E aí eu fiquei, no final da minha graduação, então eu me formei, continuei enquanto estagiária, né, não respondia pelos casos clínicos, mas de uma certa forma já estava trabalhando na área. Entrei no meu mestrado já voltado para trabalhar com crianças, né, meu mestrado é na área de família, então eu fui andando um pouco nessa direção, sempre com foco muito forte para trabalhar com crianças. Então eu acho que isso é extremamente importante. Quando a gente tem um objetivo, a gente acaba é, caminhando, né, em busca de atender a essa motivação que a gente tem. Então eu brinco que eu nunca atendi adulto, eu não sei nem o que que é isso, né? Desde a minha graduação eu só atendi criança, só trabalhei com criança, meus estágios, mestrado, e aí depois, né, no consultório, atendendo também só crianças, né? Então essa foi uma decisão que eu tomei por uma questão de formação técnica principalmente, né? Que eu digo que a nossa formação teórica acaba que nos permite atender diferentes públicos, diferentes contextos de atuação, mas a minha formação técnica não me permite, né? Eu não tenho formação para atendimento de adulto, eu entendo que são outras habilidades que são requeridas, então acaba que isso fez com que eu acho que o fato de eu ter me decidido mais cedo fez com que isso fosse um facilitador do processo, né? Dificultador, tem uma série de dificuldades que a gente tem no atendimento com crianças. É o fato da gente estar trabalhando junto com os pais, então muitas vezes a gente tem um ótimo vínculo com a criança e não tem vínculo com os pais, ou os pais por algum motivo esse vínculo não ocorre, ou ao contrário, às vezes a gente tem um vínculo excelente com os pais, mas a criança não se vincula ao processo terapêutico. Eu acho que é um público menor, então acaba que quando a gente decide atender crianças é muito mais difícil essa clientela por conta dessa restrição que a gente tem. Muitas vezes os pais não acham tão importante terapia para a criança. Bom, independentemente de onde a gente trabalhe, enquanto psicólogo, a gente vai lidar com contextos de vulnerabilidade. Então, no consultório particular, a gente se depara com questões de disputa de guarda, violência doméstica, abuso sexual, né, voltado para crianças. E isso também ocorre na clínica escola, né? Eu supervisiono casos há alguns anos, tanto dentro da clínica escola do IESB quanto da clínica escola do IBAC. E tem muitas situações que nos mobiliza, né? Que a gente se questiona que mundo é esse que a gente está, né? Eu me lembro de uma situação em que era uma mãe, né, usuária de drogas e que tinha uma nenenzinha pequenininha. Acho que devia ter uns 2 anos, 3 anos na época.
e ela tinha procurado atendimento para essa criança e a gente identificou que ela ainda amamentava essa criança. E a gente foi discutir com essa mãe, né, o quanto que isso poderia ser prejudicial, tendo em vista o consumo de droga. E aí foi muito triste a mãe falar, é o único alimento que eu tenho para dar para ela. Se eu não amamentá-la, minha filha passa fome. Então eu vou precisar continuar amamentando essa criança. Então doeu muito ouvir aquilo de que uma criança que estava num contexto vulnerável, de risco, ia ter que se manter nesse mesmo contexto porque a opção era muito pior. Né? E a gente entrou em contato com o serviço social do IESB para que desse auxílio a essa mãe. Ela nem tinha, a criança não tinha necessidade de terapia. E aí a gente acabou encaminhando e eles conseguiram, né, dar um suporte mínimo para essa família. Mas é muito difícil lidar com tudo isso quando a gente está exposto a uma realidade que é completamente diferente. Essa é uma pergunta importante, né? Eu acho que a gente precisa pensar muito antes de trabalhar com crianças. Eu já ouvi de tudo. Ah, eu vou trabalhar com crianças porque é mais fácil. E eu falo, não é mais fácil, é muito mais difícil. Né? Você não vai ficar brincando e dizer para os pais se a criança está bem ou não está. A nossa brincadeira é orientada, tem objetivos específicos, né? Eu preciso observar determinados comportamentos, eu preciso intervir sobre determinados comportamentos, enfim. Então não tem essa de que eu vou trabalhar com criança porque é mais fácil. Eu digo que é muito mais difícil. Você está lidando com crianças, com adultos, com contextos sociais, né? Por exemplo, escola, outros profissionais, enquanto médico, fono, professor particular. Então tem todo um contexto social que é muito mais amplo do que o atendimento ao adulto. Então eu digo que é muito, 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 muito mais difícil. Mas a gente precisa pensar em desenvolver habilidades técnicas para trabalhar com esse público. Então, primeira habilidade é conhecer sobre desenvolvimento infantil. Né? Quem é essa criança, em que contexto que ela vive, o que é esperado para cada idade, apesar da gente ter uma visão ideográfica sobre a criança, ou seja, particular, cada criança é única, eu preciso ter noção do que essa criança é capaz de fazer e se isso está dentro daquilo que é esperado para a faixa etária dela. E se não está, por que não está? Né? Será que ela está inserida num contexto de estimulação, né, pobre? Ou realmente essa criança tem alguma dificuldade que mereça uma intervenção mais ampla. Enfim, então tem uma série de questões que a gente precisa entender enquanto profissional que trabalha com a criança. A gente precisa desenvolver habilidades de brincar, né? Muitas vezes a gente acha que trabalhar com criança é sentar e brincar e não é bem assim. Eu preciso saber brincar, eu preciso saber quando ganhar, quando perder, eu preciso saber, né, falar com a criança. Eu brinco muito que eu tenho pavor do tati-bitate, né? Você trabalhar com a criança e falar, oi, você tá bem? Como é que você tá? Fala com a tia. Por que eu tenho que falar com essa criança dessa forma? Né? Eu acabo impedindo, inclusive, que ela desenvolva habilidades verbais mais adequadas para a idade dela. Então, muito cuidado com esse trabalhar com criança enquanto uma infantilização da fala do terapeuta. Então, eu preciso ter habilidades verbais de falar com a criança e de falar com o adulto, porque eu vou lidar com os pais dessa criança. Então, também não vou chegar para o pai e falar, e aí, mãezinha, o que você acha que tem que ser feito? Que mãezinha? Ela tem nome, sabe? Isso é uma particularidade minha, tá, gente? Então, assim, né, eu não trato os outros da forma como eu não gostaria de ser tratada. Então, isso acaba, quando eu falo, você é minha mãezinha, o paizinho, então é como se todo mundo fosse igual. E eu acho que não é isso, eu preciso ter esse trabalho individualizado, particular. Eu preciso lidar com, eu falo que as questões orgânicas. Criança solta pum, criança vomita, criança sai catarro, né? Então, como é que eu lido com essas questões, né? Eu tenho nojo, se eu tiver nojo não vai trabalhar com criança, vai trabalhar com outra coisa. Com adulto que você senta aqui e a criança tá ali. A criança não, né? O adulto tá distante, então vai trabalhar com outro público. A criança tem situações que a gente vai precisar intervir com maior cuidado. Por exemplo, a criança pode agredir, a criança pode bater, e aí, como é que eu lido
com essas reações emocionais muito exageradas da criança que o adulto não tem, né? Se eu estiver trabalhando aí com um adulto que não tem algum comprometimento, né, médico, ele não vai te agredir, ele vai pensar o que quiser de você e vai ficar por isso mesmo. A criança vai te dizer, hoje você não tá bonita, hoje eu não gostei desse brinco que você colocou, não, né? E aí, como é que eu lido com isso? Então, trabalhar com crianças é muito mais complicado por conta dessas questões e a gente precisa desenvolver essas habilidades. Não é simplesmente entrar e vou atender e vou brincar e tá tudo bem, acabou a sessão, vai embora, né? Não. Trabalhar com criança requer realmente uma formação específica para isso. Eu acho que a maior dificuldade é a gente trabalhar com os cuidadores, né? Trabalhar com pais, professores, enfim. Por quê? Porque eles acreditam que a dificuldade é da criança, nunca é deles, né? A responsabilidade nunca é deles, é sempre da criança. Então, essa criança me desobedece porque ela é assim. Eles não conseguem identificar que eles contribuem muito para a dificuldade da criança. Então, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse contexto é trabalhar com os pais, trabalhar com os cuidadores, trabalhar com outros profissionais que lidam com essa criança. E a gente precisa deles, né? Na análise do comportamento, a gente entende que o comportamento é resultado da relação desse comportamento com o ambiente. E os pais são ambientes para o comportamento da criança. A escola é um ambiente importante para o comportamento da criança. Então, se não houver intervenção sobre esses ambientes, o comportamento da criança dificilmente vai se modificar. Outra dificuldade que a gente tem é que muitos pais consideram terapia enquanto uma atividade extracurricular. Então, a qualquer dificuldade, deu conflito entre o horário da terapia e o horário da natação. Natação é mais importante. Houve conflito entre o horário da terapia e o do inglês. O inglês é mais importante. Então, acaba que a gente identifica uma falta de comprometimento dos pais em relação ao processo terapêutico. E aí entra o nosso papel de trabalhar isso junto com os pais, mostrando a importância desses pais serem parceiros nesse processo. Bom, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que quem vai trabalhar com a infância vai enfrentar. Qual é a maior gratificação, né, que a gente tem? É realmente a evolução das crianças. É a gente conseguir retirar a criança de uma situação de vulnerabilidade, é a gente conseguir tirar a criança de uma situação de conflito familiar, né, no sentido de melhorar essas relações familiares que ocorrem e a criança se inserir num contexto muito mais saudável, né, de desenvolvimento. É favorecer esse desenvolvimento da criança. Isso não tem preço, né? Quando a gente vê uma grande evolução nesse desenvolvimento e nesse espaço, fazendo com que essa criança esteja inserida num contexto mais saudável e mais adequado. O trabalho multidisciplinar é imprescindível em qualquer contexto de atuação junto à criança, né? Então, eu digo muito que a gente tem que ter conhecimento mínimo de outras áreas. Então, a gente precisa ter conhecimento de direito, sobre o direito da criança, direito da família, né? Em que situação essa criança está em risco, em que momento que é necessária uma denúncia, a quem denunciar, é o Conselho Tutelar, a Delegacia da Criança, enfim. Então, a gente precisa desse trabalho, desse conhecimento. A gente tem um trabalho multidisciplinar com médicos, quando a gente está com crianças com diagnósticos. Então, psiquiatras, neurologistas são parceiros importantes nesse trabalho. Fono, quando a gente está com crianças com dificuldades verbais, casos de dislexia, autismo, a gente vai precisar ter aí essa parceria com o fono. Professores, sejam eles professores, né, da criança mesmo, da escola, que essa criança está inserida, professores particulares, quando essa criança tem esse profissional junto com ela, assistentes sociais, quando a gente vai precisar contactar eventualmente esses profissionais para nos auxiliar na atuação junto à criança. Então, o trabalho multidisciplinar, quando a gente fala
de acompanhamento infantil, ele vai existir independentemente do contexto, independentemente da situação em que a criança se encontra. Em contextos de vulnerabilidade, acaba que o profissional que mais nos acompanha é o assistente social e os professores, né? São eles quem nos sinalizam que essa criança está em contexto de vulnerabilidade, que nos acionam para que nós possamos fazer aí algumas intervenções, né? O trabalho junto ao conselho tutelar também ocorre. Então, não há como falar em atendimento infantil, atendimento de contexto de vulnerabilidade, sem que tenhamos esse acompanhamento de outros profissionais. A orientação parental é imprescindível. Não existe possibilidade de fazer atendimento infantil sem orientação parental. O que eu estou chamando aqui de orientação parental? São as sessões que a gente realiza com os pais, voltadas para discussão sobre o desenvolvimento da criança, sobre intervenções que esses pais podem fazer no contexto, né, doméstico, para auxiliar no desenvolvimento da criança. Como eu falei, né, numa pergunta anterior, os pais são ambiente para o comportamento da criança. Então, não tem como essa criança mudar sem que haja essa orientação parental. O que acontece, né? A gente pode ter situações onde a gente não faça o atendimento diretamente à criança, que só haja orientação parental. Ou seja, todas as sessões são realizadas com os pais. Mas o inverso não acontece. Ou seja, eu só fazer sessões com a criança e não ter contato com os pais. Isso não vai ocorrer em situação alguma. Não sei que eu esteja falando aí de uma adolescente maior de idade, enfim, não vou ter contato com os pais. Mas às vezes até um adolescente de 16, 17 anos, eventualmente eu vou precisar entrar em contato com os pais. Da forma como eu atuo, a primeira sessão ela é realizada com os pais e só com os pais. A criança não está presente. Por que essa criança não está presente? Porque é o momento da gente falar das dificuldades que essa criança apresenta. Geralmente, se a criança está presente, ela vai estar ouvindo tudo aquilo de ruim que os pais acham que essa criança faz. Então, não faz sentido que ela esteja presente ouvindo tudo isso. É extremamente aversivo. Então, a primeira sessão é com os pais, onde a gente vai obter informações sobre a queixa, sobre as dificuldades que a criança tem. E depois a gente faz sessões com a criança e, eventualmente, a gente retoma essas sessões com os pais para dar retorno, para trabalhar algumas intervenções que se julguem importantes. Então, enfim, não existe possibilidade de fazer acompanhamento infantil sem qualquer participação dos pais. Isso não existe. E também não colocamos criança e pai juntos na mesma sessão, a não ser que a gente tenha objetivos muito claros para isso. A gente quer observar uma interação específica, a gente quer fazer uma intervenção específica. Do contrário, isso também não existe, né? É muito comum, às vezes, a gente vê terapeutas fazendo sessões com os pais e a criança junto, e a criança sai super, né, desmotivada, triste, chateada, porque ela passou ali 50 minutos ouvindo o quanto que ela é ruim, quanto que ela é culpada por todos os problemas da família. Então, isso é uma falta de cuidado que a gente tem com a criança. A gente esquece que ela é um ser importante, né? Eu digo que o meu cliente é a criança. Então, se eu precisar fazer uma intervenção para a criança que não contemple o que os pais querem, sinto muito. Né? E eu coloco isso para os pais. Eu não estou aqui para benefício de um pai ou de outro, eu estou aqui pelo benefício da criança. Meu cliente é a criança, é para ela que eu vou olhar, porque muitas vezes as pessoas não estão olhando para ela, estão olhando para todo o contexto social, familiar, enfim, e esquecem que essa criança ela é importante nesse processo. Então, a orientação parental ela é imprescindível, ela vai existir independentemente do modelo terapêutico que a gente adote. Tá? E a gente tem outras estratégias, igual eu coloquei, o brincar. A gente não consegue fazer terapia infantil só pautado no verbal. Né? Então vamos conversar sobre os seus problemas. A criança não tem repertório para isso. Então eu vou precisar observar essas dificuldades dela por meio do brincar. Então se eu estou com uma criança que tem dificuldade de segmento de regras, eu vou trazer uma brincadeira que precise
que ela siga as regras. E eu vou ver como é que ela faz isso, como é que ela responde a essa brincadeira. É uma criança que tem dificuldade de lidar com frustrações, então eu vou expor ela a uma brincadeira onde ela perde. Eu vou ver como é que ela lida, eu vou intervir, eu vou reforçar o fato dela se manter na tarefa mesmo perdendo, mesmo diante de uma situação onde ela não obtém os reforçadores, né, sociais da brincadeira mesmo, ou, enfim. Então a gente precisa considerar tudo isso. Então a gente tem essas estratégias, a gente faz atendimento extraconsultório, que muitas vezes as pessoas falam, você sai do consultório com a criança? Saio. Se for necessário fazer uma sessão no parque, se for necessário fazer uma sessão no restaurante, se for necessário observar a criança dentro da escola para ver como é que essa criança responde a alguns comandos dos professores, como é que ela estuda, eu vou fazer sessões extraconsultório. Então, essas são algumas estratégias que a gente pode adotar para o benefício da criança. Sempre o nosso objetivo é para beneficiar a criança.